Bom dia! Hoje é quinta-feira, 11 de junho, e a partir de agora começa o Bom Dia Cidades. Neste feriado vamos ter um jornal diferente. Vamos falar de fé e do significado do Corpus Christi para os católicos e como a data será celebrada em meio à pandemia da Covid-19. Também vamos abordar a questão do Plano São Paulo, desenvolvido pelo governo do estado. Nesta primeira parte, vamos conversar com o bispo da Diocese de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça. Dom Tarcísio, muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia a você, bom dia a todos. Estamos aqui com muita alegria para participar deste momento. Dom Tarcísio, para os católicos, o que representa o Corpus Christi? Corpus Christi é uma festa que nós chamamos uma solenidade, quer dizer, uma grande festa, muito solene. A festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Corpus Christi significa justamente corpo de Cristo. Então, é a festa que nós celebramos essa presença constante de Jesus Cristo entre nós no sacramento da Eucaristia, que ele mesmo instituiu na última ceia, deixando assim esse memorial, né, dessa presença constante sua, né, no meio de nós. Dom Tarcísio, o que o Jesus Eucarístico oferece e espera de nós? Jesus é a grande manifestação de Deus por nós, né? E então é a grande manifestação de amor de Deus. Ele veio ao nosso encontro, manifestando o rosto misericordioso de Deus. Ele morreu na cruz por nós, deu a vida por nós, dando assim a maior prova de amor. Então, o Corpus Christi representa justamente Cristo que nos ama profundamente até a dar a sua vida por nós. E a Eucaristia é justamente esse grande sinal, né, permanente de sua presença e de seu amor. Porque em toda a Eucaristia, Jesus novamente se oferece por nós, no sentido de que se atualiza para a nossa vida o mistério da redenção. A salvação que ele nos trouxe, a redenção, morrendo por nós na cruz, se aplica para a nossa vida toda vez que nós participamos da Eucaristia. Por isso, a Eucaristia é o memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, é Jesus que novamente doa a sua vida por nós. Esse é o grande significado, né? E nós respondemos a esse amor, né, acolhendo o Cristo, procurando viver nessa comunhão com Ele, nessa comunhão com o seu corpo místico, que é a Igreja, nesse seu amor para com todos. Por que o Corpus Christi, Dom Tarcísio, sempre é celebrado numa quinta-feira? Há uma razão específica para isso, né? Sim, a quinta-feira é justamente o dia em que nós celebramos a última ceia, né? Na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, justamente nós nos recordamos que Jesus instituiu a Eucaristia, a última ceia com seus apóstolos. Portanto, numa quinta-feira que nós celebramos a festa de Corpus Christi, lembrando justamente esse acontecimento, né? E a quinta-feira é a primeira quinta-feira na oitava de Pentecostes. Quer dizer, 8 dias depois de Pentecostes, é o domingo, vem o domingo da Santíssima Trindade. Então, logo na quinta-feira seguinte, nós celebramos esta solenidade de Corpus Christi. Uma tradição, inclusive, trazida pelos portugueses e que se tornou uma característica nas celebrações de Corpus Christi é a construção dos tapetes, feitas as mais variadas formas, os mais diferentes produtos. Esse ano, a pandemia está trazendo uma característica muito diferente a todas as celebrações, inclusive as religiosas. Como é que vai ser esse ano? Vão ter os tapetes? Não vão ter os tapetes? Os tapetes, eles são feitos assim com muito carinho pelas comunidades, envolvendo todas as pessoas. Então, a criação dos tapetes, ele envolve uma aglomeração de pessoas, né? Então, esse ano, eles não vão ser feitos, porque não são recomendados.
essa aglomeração, né? Ainda mais que o tapete, em geral, ele é feito na rua para a procissão, né, de Corpus Christi, a procissão com o Santíssimo Sacramento. E este ano também nós não teremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. Então, perderia também esse sentido de estender esse tapete na rua, né? As celebrações este ano serão feitas dentro das igrejas, sem a presença de fiéis, para não ter aglomeração, e vão ser transmitidas pelas redes sociais ou por alguma TV, né? A celebração da Eucaristia, de Corpus Christi. E em algumas paróquias vai haver, depois também da celebração, uma espécie de carreata, mas assim, não com muitos carros, né? Vai um carro aberto com o Santíssimo Sacramento, passando diante das casas para abençoar as pessoas. Nós pedimos às pessoas que fiquem em suas casas, né, esperando esse momento, e depois recebam essa bênção do Santíssimo Sacramento, que vai passar pelas ruas, né, abençoando todas as famílias. Então, Tarcísio, dentro dos lares, como as famílias podem celebrar e devem celebrar o Corpus Christi? A família é uma igreja doméstica, é o primeiro espaço da igreja. Portanto, é um espaço também onde Deus se manifesta, onde Deus está. As pessoas que foram batizadas participam do corpo místico de Cristo, da igreja, portanto, ali também está a igreja doméstica. Portanto, toda oração, todo louvor, todo gesto que se faz aí é também louvor, é ação de graças a Deus, é também receber e sentir essa presença de Deus. Naturalmente, as famílias, é importante que acompanhem também a transmissão da celebração da Eucaristia. Não é a mesma coisa que participar do sacramento, receber a comunhão, participar diretamente do sacramento. Mas é uma forma também de expressar essa sua união com a igreja, essa sua comunhão com Cristo. E fazer, então, também assim a sua oração particular, né? Ouvindo também a palavra de Deus e fazer o seu reconhecimento, sua ação de graças a Jesus, que dá a sua vida por nós no sacramento da Eucaristia. Nesse momento é tão diferente e tão único que o mundo tem vivido, e especificamente que o nosso país está vivendo por conta da pandemia do coronavírus, uma reflexão também se faz muito necessária nessa celebração de Corpus Christi, né, Dom Tarcísio? Sim, a gente pode fazer uma ligação muito direta, né, com essa situação. Primeiramente, sentir que Deus está em nosso meio, está conosco em todas as situações, em todos os momentos. E esse que é um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de dor, é momento então de sentir o amor de Deus conosco. Cristo, que morreu na cruz, ele assumiu também o nosso sofrimento e mostrou assim que esse sofrimento tem sentido quando ele é vivido com amor e no amor. Então, sentir o amor de Deus e também viver esse mesmo amor. Como viver esse amor nesse tempo da pandemia? Eu diria assim, primeiramente, buscando proteger a vida, cuidar da vida, outra coisa que a gente precisa fazer para proteger as pessoas, a responsabilidade dos pais, protegendo os filhos, às vezes até os filhos cuidando dos pais, o cuidado dos idosos, a família. Portanto, proteger a família, cuidar da família nessa situação. Mas também cuidar dos outros, quantos que estão desprotegidos em situação de dificuldade. Então, viver também o amor, dedicando-se aos outros, indo ao encontro daqueles que têm necessidade. A gente tem visto muita gente fazendo isso, inclusive com alimentação, pessoas que estão passando fome, né? Tem responsabilidade maior também daqueles que devem cuidar das comunidades, dos grupos, por exemplo, os pastores, né, nas igrejas, os padres, os bispos, tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida dos fiéis, aos quais eles têm que cuidar, dos quais têm que cuidar, né? E como pastores. Então, como defender, como proteger, como conscientizar. As autoridades, né, políticas, principalmente nos municípios, no Estado, no governo federal, devem cuidar de todos e proteger a vida. Esse é o exemplo
nós recebemos, então, de Jesus Cristo. Então, é uma celebração que nos recorda justamente essa nossa humanidade. E quanto mais nós estivermos assim vivendo o amor e praticando esse amor, mais humanos nós somos, né? Quanto mais a gente estiver servindo a causa da morte, mais desumanos, né? Mais monstros, digamos assim, né? Aqueles que estão levando morte e não vida. Portanto, é um momento de muita reflexão, né? E de muito empenho e muita coragem. Eu, por exemplo, percebo que, às vezes, parece que não há tanta responsabilidade ou responsabilização por parte de todos. Não culpo o povo que não faz a quarentena. Nós estamos vendo países que fizeram seriamente a quarentena, cuidaram seriamente dessa situação e agora já estão saindo dessa realidade. A gente reconhece que a realidade do Brasil é bastante diferente, como exigir uma quarentena das pessoas, né, que estão desempregadas ou das pessoas que moram em situação muito precária, não tem nem condições de ficar dentro de casa ou de sobreviver. Por isso, seria importante ter pensado e pensar, né, políticas para proteger essas pessoas, para ir ao encontro dessa realidade. Se isso não é feito, o povo tem que sair na rua, tem que buscar sobreviver, né? Então, essa é uma situação que deve nos levar a muitas considerações, né? E chamar realmente a nossa responsabilidade, né, pelas pessoas, principalmente aqueles que, pela desigualdade, vivem sempre em muita necessidade, né? Vive mesmo na situação de marginalidade. Na verdade, Dom Tarcísio, concordo plenamente com o que o senhor acabou de colocar. Quando a gente vive uma situação de pandemia e de crise profunda com reflexos muito sérios na economia, cabe ao poder público em todos os seus níveis prestar a assistência aos menos favorecidos, né? Enquanto isso não acontece, a gente tem uma parcela da população que precisa sair de casa para buscar o sustento e, infelizmente, também tem uma parcela da população que sai de casa em um ato de desamor ao próximo, em um ato de profunda falta de cidadania, porque o combate à pandemia depende, como dependeu em outros países do mundo, da consciência de cada um também com relação à necessidade de obedecer às orientações sanitárias e de saúde. Concordo perfeitamente, né? Há pessoas que têm condições, né, de fazer mais, de sair do seu egoísmo, de não pensar somente, né, na sua satisfação pessoal, né? Ou mesmo pessoas, por exemplo, que são empresários, né? Como que eles, nesse momento, vão se desdobrar para cuidar da vida dos trabalhadores, dos funcionários, das pessoas, né? Para que elas possam superar bem esse momento e não colocar as pessoas em situação de dificuldade, em risco de vida, né? Portanto, realmente tudo isso nos faz pensar muito e rever, né, essa nossa visão de mundo, sair do nosso egoísmo, de ver só os nossos interesses, né, e pensar realmente no bem de todas as pessoas. Então, Tarcísio, as igrejas estão nessa primeira fase de retomada da economia, no plano de retomada econômica de Santos. Elas poderão abrir com uma série de restrições. No caso das igrejas católicas, as celebrações voltam a acontecer ou, por enquanto, as missas seguirão pelo ambiente virtual? Nós estamos realmente aguardando com muita ansiedade, né, esse momento de reabertura das igrejas para a participação dos fiéis. E, portanto, logo que a gente perceber que há condições de segurança, nós vamos abrir o mais rápido possível. Nesse momento, porém, nós estamos ainda com muita cautela, muita precaução. A gente percebe que há uma flexibilização, a própria lei já está permitindo que haja a abertura das igrejas, também com a participação de 30%, né, da capacidade local, com 30% de fiéis. No entanto, nós percebemos que essa abertura está acontecendo ainda no momento de um tanto de incerteza, porque nós vemos que não, pelas informações que a gente vê, né, que a gente tem,
não está havendo ainda um decréscimo do número de infecções, não está havendo um decréscimo do número de hospitalizações, de internações, e, portanto, há ainda um aumento da circulação do vírus. Então, a gente vai agir com muita cautela nesse momento. Nesse primeiro momento, né, pelo menos por enquanto, nós ainda não vamos abrir as igrejas para a celebração com fiéis. Vamos já abri-las em alguns lugares, alguns municípios até já foram abertos, para a visitação individual, para a oração pessoal, né? E com todo o controle. Mas para as celebrações com a presença de fiéis, ainda não vamos fazer nesse primeiro momento. Vamos aguardar um momento de maior segurança. Como que a Diocese de Santos avalia a aceitação por parte dos fiéis dessas missas virtuais que têm acontecido desde que a quarentena começou? A maioria das pessoas tem, sim, participado ativamente, né, das celebrações de suas comunidades, tem, assim, demonstrado realmente adesão, compreensão dessa realidade, porque, naturalmente, reconhece, né, que é uma situação que não é da vontade nossa, né? É uma exigência do momento. Então, todo mundo que está preocupado realmente em proteger a vida, defender a vida, sabe dessa necessidade, né? De nós estarmos, assim, cuidando com muita atenção disso. Há pequenos grupos também que não aceitam, né? E que fazem até pressão, né? Para que não se dê muita atenção a todas essas coisas, né? E que diz que ligam uma coisa, dentro que a religião, né? No caso, a celebração é direito de todos, deveria ser, portanto, livre. É verdade, a liberdade de religião é reconhecida pela Constituição. No entanto, nós estamos no momento em que essas decisões não são feitas como uma limitação ao exercício da religião, são feitas como uma atitude, né, uma necessidade de proteger a vida das pessoas no momento de uma grande pandemia, de uma grande ameaça para a vida das pessoas. Portanto, é uma lei que protege, né? Não é uma lei que ataca ou que limita no sentido de uma perseguição religiosa. Então, é importante a gente compreender isso e aderir também a todo esse esforço que toda a sociedade está fazendo, né, para combater essa pandemia, né, e superarmos quanto antes essa grande dificuldade. Então, Tarcísio, há quem tenha descoberto na fé uma força para passar por todo esse momento de incerteza causado pela pandemia do coronavírus, medo e incerteza. Como que a fé pode ajudar a viver todo esse momento que o Brasil está atravessando? A pessoa que tem fé, certamente ela encontra, assim, uma força muito grande, né, para superar todas as dificuldades. E nós sempre temos muitas dificuldades na vida, né? E nesse momento as dificuldades cresceram, apareceram novos tipos de dificuldades. Então, mais do que nunca, é importante que possamos sentir a presença de Deus, o amor de Deus, a força de Deus em nossa vida. Então, muito nos ajudam, né, a palavra de Deus, a oração, as celebrações, né, a partilha na comunidade. Nós vemos que, nesse momento, há muitas formas de partilha, também nas redes sociais, né, muitas mensagens, muitas pessoas que procuram ajudar as outras, também consolar, né, orientar nesse momento de dificuldade. Então, está sendo também uma experiência, né, para crescer nisso. E, principalmente numa visão de fé, por exemplo, vamos celebrar Corpus Christi, é uma celebração que nos fala justamente de um Deus que assumiu, né, a morte, podemos dizer assim, né, para nos salvar. Jesus foi pregado na cruz, morreu e ressuscitou por nosso amor. Portanto, ele não fugiu do sofrimento, da dificuldade, né, mas o assumiu como uma forma justamente de manifestar o seu amor e nos trazer a sua salvação. Portanto, também nesse momento da pandemia, que é um momento de sofrimento, nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo, contemplar
seu sofrimento e o seu amor, principalmente, e principalmente na Eucaristia, sentir a sua presença entre nós, né? A sua vontade de estar sempre conosco, a sua graça nos acompanhando e nos fortalecendo em todas as dificuldades. Dom Tarcísio, o Papa Francisco, na sua última aparição, no último fim de semana, pediu para que as pessoas não diminuam as medidas sanitárias para o combate ao coronavírus. Foram falas dele, abre aspas. Sejam cuidadosos, não cantem vitória cedo demais, fecha aspas, disse o Papa Francisco. Lá na Itália, a gente vê que a retomada já está acontecendo, que as pessoas já estão podendo sair às ruas com uma certa tranquilidade, e mesmo assim o Papa pede para que eles tenham cautela. Nós aqui no Brasil temos vivido tirando a parcela daquelas pessoas que precisam sair para buscar a subsistência. Nós temos vivido aqui, como já falamos ao longo aqui do nosso bate-papo, maus exemplos. Os brasileiros, eles não podem subestimar esse vírus que tem matado tanta gente, né, Dom Tarcísio? Isso tem acontecido. A fala do Papa, ela é muito importante, porque ele é um grande líder, né? O que ele fala tem um grande significado e também uma grande aceitação por parte das pessoas. Então, é importante que todo líder realmente seja uma pessoa respeitável, quer dizer, que ele realmente haja de tal maneira que adquira a confiança das pessoas e possa, portanto, realmente orientar. Nós temos visto, assim, exemplo de muitos países, né, em que seus líderes realmente conseguiram, né, criar uma comunhão, um consenso, uma união para que todos pudessem superar esse momento da pandemia o mais rápido possível. Nós estamos vendo esses dias a Nova Zelândia, que já conseguiu superar completamente, né? Então, estão vivendo esse momento com muita alegria, de abertura, de volta à normalidade, mas sempre com muito cuidado. Então, o Papa Francisco, ele tem insistido, né, que mesmo aqueles países que já passaram pelo momento de maior dificuldade, devem continuar assim com muita atenção, porque o vírus pode voltar, ele pode novamente voltar a circular e, portanto, haverá necessidade de voltar atrás em todas essas aberturas, nessas flexibilizações, né? Por isso que aqui no Brasil a gente fica um pouco mais preocupado, porque não há esse sentido de unidade, um trabalha para conseguir controlar o máximo possível esse vírus, com o distanciamento social, outros incentivam o contrário e há pressões, há forças nesse sentido. Então, o povo fica, assim, inseguro com essa ambiguidade, fica na incerteza e fica, assim, desprotegido. Então, o que a gente vê realmente é um povo bastante desprotegido e que, com essa confusão toda, né, muitos, além das dificuldades, né, então, realmente já não tem confiança em quem está orientando, quem está liderando, né? Então passam a tomar decisões próprias, né? Sem contar, como já falamos, né, a situação de pessoas que poderiam ter todas as condições de uma consciência, né, clara sobre o problema, de como resolvê-lo, e que, apesar disso, por causa de outros interesses, não o fazem. Né? Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Dom Tarcísio, como é que o senhor acredita que nós, ao fim dessa pandemia, estejamos, enquanto seres humanos cristãos, ou pelo menos deveríamos estar? Eu acredito que nós vamos depois fazer uma leitura, assim, com uma clareza de tudo que está acontecendo. Muita gente deverá ser responsabilizada, né, pelos seus atos, por aquilo que está fazendo ou não está fazendo nesse momento. Nós vamos ter situações, por exemplo, até em nível mais pessoal, em famílias ou em empresas, de pessoas que vão lamentar, talvez, a sua atitude por terem perdido, né, pessoas queridas por não terem cuidado, por não terem tido precaução, outros por não terem tido responsabilidade, né, com relação às pessoas que dependiam, né, do seu cuidado, né? E, inclusive, do ponto de vista econômico também, perceber que
esse prolongamento da situação da pandemia, justamente por falta dos devidos cuidados, vai levar ainda a uma situação mais crítica, do ponto de vista econômico também, né? E principalmente a perda de tantas vidas, né? Nós sabemos que muitas vidas já foram salvas pelo tempo de quarentena que houve, pelo distanciamento social que houve. Nós sabemos que isso já preservou a vida de milhões de pessoas, né? Mas, infelizmente, muita gente ainda está morrendo porque isso não está acontecendo a contento. Portanto, deve haver uma responsabilização, das pessoas que poderiam ter feito muita coisa e não fizeram. Mas, principalmente, eu acredito assim, que, além desse aspecto da responsabilização, uma revisão da nossa vida hoje. Percebemos, eu estava fazendo referência, por exemplo, né, a essa desigualdade que faz com que milhões de pessoas, né, grande parte da população, não tenha boas condições de moradia, não tenha condições de trabalho, de sobrevivência, portanto, nesse momento ficam mais desprotegidas. Então, é o momento de a gente realmente rever completamente essas políticas públicas que permitam melhor condição de habitação, de saúde, de trabalho, subsistência para as pessoas, né? Menos desigualdade social, né? Para que todas as pessoas possam realmente ter uma condição digna de vida. Creio que essa é uma das conclusões mais importantes para fazer sobre esse aspecto. E depois, do ponto de vista assim, da humanidade, né? Procurando superar o egoísmo, né, que está tão marcante no nosso meio, de cada um vendo só o seu interesse do seu lucro, ou do seu consumismo, né, e de realmente pensar, né, de uma forma mais solidária, né, pensar mais com os outros, de valorizar mais as pessoas, de melhorar a convivência com as pessoas. Também esse momento de isolamento nos faz perceber assim como que as pessoas nos fazem falta, né? Portanto, todos precisam ser mais valorizadas, todas as pessoas precisam ser mais valorizadas, porque são muito importantes para a nossa vida. Então, Tarcísio, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no Bom Dia Cidades, nesse Bom Dia Cidades, que é um Bom Dia Cidades diferente, que acontece numa data muito importante do ponto de vista religioso e que todos possam, nessa quinta-feira, em que se celebra Corpus Christi, ter paz dentro dos seus lares. Muito obrigada. Bom dia. Tá bem, muito obrigado. Um abraço a todos. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Voltamos já. Estamos de volta e, a partir de agora, vamos conversar ao vivo, por videoconferência, com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Secretária, muito bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia a todos vocês e todos que estão acompanhando o Bom Dia Cidades, em especial a todas as pessoas da Baixada Santista. Secretária, para a gente começar o nosso bate-papo, o Plano São Paulo, ele é um plano de retomada econômica ou ele é um sistema de gestão da crise do coronavírus? Nathalie, muito obrigada por essa pergunta. Você foi a primeira pessoa que me fez essa pergunta e eu te agradeço por isso. Tá? Então, primeiro, nós somos um plano de gestão das medidas relacionadas à pandemia e que inclui a retomada, mas é o número 2. Está sendo bem claro, é o número 2. Tanto que a fase 1, aqui é a fase de alerta máxima, é uma gestão da quarentena com o modelo da quarentena tradicional que a gente estava aplicando. A fase laranja, né, que é para onde a Baixada Santista está fazendo uma transição, inicia uma retomada, mas uma retomada muito cuidadosa, que tem que ser feita respeitando regras de isolamento, para que a gente consiga, aí sim, passar para a próxima fase, que é a fase amarela, que é a de flexibilização, onde você já tem uma retomada mais expressiva das atividades econômicas. Isso significa dizer que nós seguimos em quarentena na fase laranja. Exatamente. A principal recomendação para a população é manter o distanciamento social, é respeitar os protocolos, o uso das máscaras, que é muito importante, e não há retorno à normalidade. Mesmo depois, lá na fase verde, na fase azul, nós vamos ter que usar máscaras, respeitar os protocolos de distanciamento, porque enquanto não houver vacina, nós vamos ter que aprender a conviver
com o vírus, com o coronavírus, e é muito importante a colaboração de todos nós para que essa retomada aconteça o mais rápido possível, mas com responsabilidade e com controle da pandemia. Secretária, como é possível comunicar essa visão de gestão da crise do coronavírus à população? Porque o que a gente percebe é que a população, especialmente aqui da Baixada Santista, onde nós já fizemos inúmeros flagrantes nos nossos noticiários, que as pessoas estão entendendo que a retomada permitida aí pelas fases e flexibilizações de fases significa relaxamento. E isso é muito perigoso. Sem dúvida, é muito perigoso. E nós estamos percebendo, a liderança dos prefeitos vai ser fundamental nesse processo. A boa notícia é que nós tivemos uma série de reuniões com os prefeitos da Baixada, eu pessoalmente participei também, e vi que eles estão muito conscientes que esse processo aqui não é um jogo que a gente tem que passar rapidamente para a próxima fase. É a gente entender e ter a consciência do momento que estamos vivendo. Um exemplo que eu vi agora, não pude falar com o prefeito Paulo hoje, mas eu queria parabenizá-lo, que eu vi que ele está fazendo uma abertura ainda mais controlada nessa etapa laranja que eles estão planejando, do que a recomendação do Estado. Isso é muito importante. Então, ele está fazendo aqui uma medida mais contida, exatamente para monitorar, para ver como é que vai ser a resposta da população. Eu recomendo que todos façam mesmo. Nós temos outros exemplos parecidos em outras regiões, de prefeitos que foram ainda mais cautelosos, né, com as medidas restritivas do Estado. Em outras regiões, eu também tenho alguns casos ruins, prefeitos que não respeitaram as medidas, que foram além da flexibilização e que já está refletindo nos resultados. Amanhã a gente vai mostrar a próxima etapa aqui da regionalização e, infelizmente, a gente vai ter algumas notícias nesse sentido, de regiões que flexibilizaram rápido demais, que a população achou que a gente estava reabrindo e, infelizmente, os casos e as internações começaram a crescer. Nós temos aqui na nossa região, secretária, uma situação muito particular, que é da cidade de São Vicente. São Vicente começou a aplicação do plano dela de retomada das atividades econômicas antes mesmo da Baixada Santista ter sido reclassificada na zona laranja. E o que a gente percebe é que a população, especialmente em São Vicente, não tem respeitado os protocolos de isolamento, de distanciamento social, e nós somos uma região metropolitana. Quando a gente fala de Plano São Paulo, é importante deixar claro que, apesar de ser para os 645 municípios, a média, quando ela é avaliada por região, né, secretária? É isso aí. Infelizmente, o vírus não escolhe fronteiras, nem reconhece fronteiras. Se uma cidade não está respeitando, ela não vai prejudicar somente aquela cidade, ela vai prejudicar as cidades vizinhas também. Então, esse é o momento de testar mesmo a nossa capacidade de sermos solidários, de pensarmos no coletivo. E é um momento também que está separando e mostrando quem são os verdadeiros líderes. Nós não estamos numa discussão política partidária, o vírus, de novo, não escolhe região e também não escolhe partido. Nós estamos trabalhando num plano de gestão dessa pandemia, olhando dados técnicos, independente da opinião pública. Se a gente estivesse aqui respondendo a pressões para abrir simplesmente por abrir, a gente já tinha aberto há 2 meses atrás. E eu tenho certeza que a população reconhece isso. As mães, as mulheres foram muito atentas nesse processo e eu peço uma ajuda especial a elas. Todos temos filhos, todos somos filhos, nós queremos proteger as pessoas que amamos e nós sabemos que vamos sim recuperar a economia, mas que precisamos de todos vivos nesse processo de retomada. Dentro desse sistema de gestão da crise causada pelo coronavírus, o Plano São Paulo ele é dividido em cores, né, por fases. Como foi pensado e quais são os fatores que são levados em consideração em cada uma dessas fases? Ótimo. A primeira fase é a de alerta total, é quando a epidemia está crescendo rápido, a gente precisa respeitar o isolamento e minimizar as saídas ao máximo possível, por isso que é o período mais próximo da nossa quarentena dos últimos 2 meses. A laranja, ela passa por uma abertura, mais uma abertura voltada, a pessoa sai para fazer o essencial e volta para casa. Por isso que na fase laranja, nós limitamos o consumo no local. Então, bares, restaurantes, salões, academias não estão reabrindo nessa fase, é somente delivery e drive-thru, mantido esse modelo, exatamente para evitar aglomerações e o consumo no local, para que as pessoas não permaneçam muito tempo fora de casa. Na amarela, a gente já inicia uma flexibilização voltada ao consumo local e aumenta o período de duração
da permanência da abertura dos estabelecimentos. A amarela é, de fato, uma fase de flexibilização e por isso que ela tem esse nome. Tá? Depois da amarela, vem a verde, onde a gente já aumenta ainda mais o horário, só manter a rigidez dos protocolos e a gente evita grandes aglomerações e eventos. Na fase azul, que é o normal controlado, ali a gente já tem toda a economia funcionando, mas sempre com os protocolos de higiene, distanciamento e proteção, até que a gente tenha uma cura, uma vacina. Foi assim que essas fases foram pensadas, sempre respeitando as recomendações da saúde e contendo o risco de crescimento da pandemia. A gente não tem como prever quando esse vírus vai embora, ainda não tem como prever uma data certa para a apresentação de uma vacina e nem como a população vai se comportar ao longo dos próximos meses. Mas é possível ter uma expectativa frente às estatísticas que a gente tem visto sendo apresentadas de quando será possível chegar nessa fase do normal controlado? É possível, a gente está começando a modelar cenários, Nathalie, mas a gente vai ter uma visão mais clara nas próximas 2 semanas, porque depende muito do quanto que a sociedade vai respeitar o distanciamento. Então, a gente está medindo agora como que vão se comportar as taxas de isolamento versus essa abertura gradual, esses pilotos que estão acontecendo nas diferentes regiões. Com isso, a gente mensura como é que estão evoluindo os casos, né, e também as internações e óbitos. A gente também tem atuado muito no aumento dos leitos, por isso que você vê que está tendo uma redução da ocupação de leitos e um aumento da quantidade de leitos por habitante. Se tudo isso correr muito bem nas próximas 2 a 3 semanas, a gente tem uma expectativa de um platô poder ser encurtado ali, durar aí os próximos, um mês, 45 dias, mas vai depender muito, de novo, do comportamento de todos nós. Com o aprendizado dessas próximas 2 semanas, a gente vai ter dados estatísticos muito mais confiáveis para podermos fazer a projeção de julho. A de junho a gente já divulgou, ainda é um mês ali que a gente chama de platô, mas é um platô muito que as pessoas vão mais sentir a pandemia, né? Porque a gente vai ter essa transmissão ainda presente e aí vamos ter entre 100 e 150 mil pessoas contaminadas, casos confirmados oficialmente durante esse período. É muita gente, né? É muita gente, vamos ter óbitos, então a gente vai sentir muito a pandemia. E eu espero que esse processo faça com que a gente também faça essa retomada de uma forma consciente, entendendo o nosso papel nesse processo também, que é ficando em casa, usando máscara, respeitando os protocolos. Lembrando que o Plano São Paulo, da mesma maneira que ele oferece estratégias e ferramentas para flexibilizações e para reclassificações, ele também prevê aquilo que a gente chama de dar 2 passos para trás, caso os dados não evoluam conforme deveriam evoluir. Perfeito, foi por isso que eu enfatizei que eu gostei muito da sua pergunta de abertura e que eu vou usar. Você sintetizou muito bem a diferença. A gente tem tentado comunicar isso de uma forma clara para as pessoas e eu sinto que a sociedade em geral entendeu a diferença. A gente precisa muito da ajuda agora de vocês também e para divulgar essa informação. É um plano voltado a gerir as medidas restritivas. A gente pode flexibilizar, pode também endurecer as medidas. Estamos preparados para isso. E o papel dos líderes, dos nossos prefeitos e prefeitas, vai ser fundamental nesse processo. Mostrar, como eu falei, que a gente não está aqui com pressa de mudar de fase, mas sim estar na fase correta para aquele momento. E os líderes que forem capazes de mostrar isso são os verdadeiros líderes que a gente precisa, não somente na Baixada, no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Secretária, você tem uma história de vida particularmente muito bacana. Eu ontem fui estudar um pouquinho sobre a tua trajetória e encontrei pontos muito interessantes. Você tem um posicionamento muito firme, né? E quem não conhece pode imaginar que a tua trajetória tenha sido muito tranquila, né? E você é uma lutadora, é uma vencedora, que passou parte da sua vida numa região muito periférica, da capital, de São Paulo. Mesmo assim, isso não te definiu. Você foi atrás da sua formação, fez administração, fez mestrado em gestão pública em Harvard e hoje atua num momento único
no país, acho que único no mundo, numa região que é a mais importante do país, né, que está sofrendo muito com a pandemia, foi a primeira a ser duramente impactada e é vista hoje, até por conta do teu posicionamento, como uma futura sucessora do governo Dória em 2022. Como é que você vê tudo isso? Eu não sou política, não sou sucessora, não estou filiada a partidos e o meu foco aqui é na gestão técnica. Há sucessores bastante capacitados aqui no nosso estado. Voltando no teu ponto da minha origem, eu me sinto muito grata por ela, pela minha família, inclusive convivi muito na Baixada, crescia e passei boa parte da minha infância em Itanhaém, no Suarão, na Praia Grande. Minha mãe tem uma casinha até hoje lá, um chalezinho pequenininho lá na Jureia. Gosto muito da região e o fato de eu ter boa parte da minha família morando nas regiões periféricas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, entre Jardim São Luís, Vila Prel, Parque Arariba, para quem conhece São Paulo, me faz estar aqui muito focada em tomar decisões que ajudem a todos. Não tem solução perfeita. O governador João Dória, o vice-governador aqui, Rodrigo Garcia, tem dito isso diariamente. A gente não está aqui tomando decisões políticas. Não são decisões políticas que vão fazer a gente sair mais fortes dessa pandemia. As decisões são baseadas em dados e para todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. E cada decisão eu pessoalmente tomo aqui, eu sinto que eu estou ajudando a minha família. Eu tenho família de empreendedores, comerciantes, minha mãe é motorista da Uber e corretora, meu pai tem uma loja de material de construção na entrada de uma favela. Eu vejo as dificuldades que eles estão passando, mas eles também são grupo de risco. E eles entendem que a melhor coisa para eles agora é fazer um sacrifício adicional, economizar um dinheirinho, toda a família se ajudar e ficar em casa nesse momento, porque a gente quer todos eles vivos. Os negócios a gente vai levantar todo mundo junto. São Paulo vai ser referência dessa retomada, mas a gente precisa de todo mundo colaborando. Secretária, muitíssimo obrigado pela tua disposição em nos atender nesta quinta-feira. A minha torcida é que realmente a gente tenha sobriedade, serenidade e responsabilidade, não só com a nossa vida, mas também com a vida do próximo, porque sem vida não tem economia que resista. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Nathalie, e agradeço mesmo o seu foco, a forma como você conduziu a nossa conversa e a forma como você entendeu o Plano São Paulo. Te agradeço, porque pessoas como você vão ajudar a gente de verdade a colocar e usar esse plano da forma correta. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. O Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo dia, informações da região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!